Antes de ouvir minha história, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui damos voz àqueles que a história tentou silenciar. Eu sou um dos muitos que foram arrancados de sua terra, mas hoje, depois de muito tempo calado, é minha vez de falar. Meu nome já se perdeu no tempo, mas meu coração lembra de tudo. Nasci em solo africano. Sob o calor de um sol que me viu crescer livre. Tinha esposa, filhos e um povo que me reconhecia pelo olhar. Cuidava da terra, caçava com meus irmãos e dançava com minha mulher nas noites de festa. Meu filho mais velho se chamava Baco e minha pequena se chamava Naya. Eu ainda sinto suas mãos pequenas agarradas às minhas pernas quando me vi cercado por homens com armas. Foi no silêncio da madrugada que os caçadores vieram. Tocaram fogo em nossas palhas, mataram os que tentaram fugir e me levaram amarrado. Enquanto meus filhos gritavam atrás. Naquela noite, o mundo inteiro escureceu para mim. Não sabia para onde me levavam, nem porquê. Eu só sabia que meus pés estavam sangrando e meu coração despedaçado. A última imagem que levei comigo foi a de minha. Mulher ajoelhada no chão, com o rosto coberto de cinzas, me vendo ser arrastado como um animal. O vento daquele dia nunca saiu do meu ouvido. Ele gritava mais alto que qualquer palavra. Fui lançado junto a outros homens, em carroças de madeira, cobertos de feridas, com os olhos arregalados pelo medo. Não falávamos a mesma língua, mas todos sabíamos que estávamos sendo levados para a morte ou coisa pior. Falávamos para todos, tacos, naimos todos. Quando chegamos à costa, vi o mar pela primeira vez. Ele não era azul como minha mãe contava nas histórias. Era cinza, bravo e fedia a sal e sangue. Diante de mim, o navio negreiro se erguia como um monstro de madeira. Homens brancos gritavam ordens, armados, como se fossem donos do mundo. Mulheres foram separadas. Crianças arrancadas dos braços das mães. E eu fui empurrado para dentro do porão como um fardo. Lá embaixo, o ar era grosso e quente. Corpos nus se apertavam, gemiam, defecavam, choravam em silêncio. Fui acorrentado a um homem que já não falava mais. Parecia morto por dentro. Não sabíamos quanto tempo ficaríamos ali. Não havia dia, nem noite, apenas escuridão e cheiro de morte. A cada batida dos remos, ouvíamos gritos vindos de cima, quando alguém morria. O corpo era arrastado e jogado ao mar como bicho podre. Vi meninos morrerem sufocados. Vi mulheres tentando se matar com mordeiras nas línguas. E vi homens, como eu, perderem a alma bem antes do corpo. Eu pensava em Baco e Naya. Pensava em minha mulher cantando para eles dormirem. E me perguntava se eles estariam vivos, se teriam sido levados também no escuro,
Só me restava o som do mar e a lembrança da voz dela. E foi ali, naquele inferno flutuante, que jurei a mim mesmo. Se eu sobrevivesse, não morreria como escravo. Um dia, de algum jeito, eu ainda veria os olhos da minha família de novo. Foram semanas que pareciam anos. Não sei quanto tempo passou até que o navio ancorou em terra firme. Quando as portas se abriram, a luz nos cegou. Homens desciam aos gritos e cacetadas, mandando-a nos subir. Cambaleei sobre minhas pernas fracas, tropeçando sobre corpos mortos. O sol queimava a pele ferida, e o chão tremia sob meus pés. Estávamos no Brasil. Levaram-nos a um pátio onde homens brancos avaliavam nossos corpos como quem escolhe gado. Comer isso. Cardialiarissa! Apertavam braços, dentes, partes íntimas. Eu senti vergonha, não por estar nu, mas por estar reduzido à coisa. Um senhor de barba branca me olhou nos olhos, cuspiu no chão e acenou. Fui comprado ali mesmo. Recebi um número no braço e um novo nome que não reconheci. Deixei de ser homem, pai, marido. Virei mercadoria. Fui levado para uma fazenda de cana no interior. Lá, a vida valia menos que um animal. Os dias começavam antes do sol e terminavam quando o corpo não aguentava mais. Chicote, fome, sede e silêncio. Nunca mais ouvi falar da minha terra, nem dos meus. Com o português dos feitores era cortante, mas aprendi o suficiente para obedecer e não morrer. À noite, deitava na senzala de terra batida, ouvindo os gemidos dos outros. Alguns rezavam, outros cantavam baixinho, como se suas vozes pudessem atravessar o oceano e chegar até suas aldeias. Eu me calava, guardava força para não esquecer os rostos da minha família. Mesmo sem saber se estavam vivos, não deixei de chamá-los todos os dias, aqui dentro do peito. O tempo ali não era marcado por calendários, mas por castigos. Cada cicatriz nas costas contava uma estação. Cada dente perdido, uma colheita. Vi muitos morrerem de febre, de tristeza, de maus atratos. Enterrávamos os corpos na beira do mato, sem nome, sem reza, e quem vivia girava sombra de si mesmo. Eu sobrevivi, mas não posso dizer que vivi. Havia dias em que o desespero quase me levava. Às vezes, durante a lida no campo, ouvia o canto de uma ave e lembrava da minha aldeia. O cheiro do mato, quando chovia, me trazia lembranças de minha mulher molhando os pés no rio, e quando o vento soprava mais forte, jurava ouvir a risada de Naya correndo atrás de Baco.
essas memórias me mantinham de pé. Eram elas que eu carregava como relíquia sagrada, como se minha família ainda estivesse perto, apenas escondida do meu olhar. Fiz amizades ali, irmãos de sofrimento. Dividíamos o pouco que tínhamos, histórias, migalhas, olhares. Falávamos baixinho sobre fuga, mas ninguém tinha força ou direção. Muitos que tentaram nunca voltaram. E os que voltaram vieram sem vida. O Senhor era cruel. Tinha gosto em cortar pés, marcar com ferro quente. E ainda assim havia em nós o fogo que ele nunca apagou. Um dia, todos sabiam, algo mudaria. Nem que fosse só dentro do coração. Um dia, depois de muitos anos, fui levado a outra fazenda como parte de uma troca. O senhor queria gado e ofereceu escravizados em troca. Fui um dos escolhidos. No corpo já não era jovem, mas minha força ainda rendia. Subi na carroça com outros 4. Ninguém chorava, apenas esperávamos o novo destino com olhos secos. A nova fazenda era maior, com um casarão alto e imponente, mas o tronco estava lá também como um aviso. O novo feitor nos examinou com olhos frios. Colocaram a mim no grupo de trabalhadores da roça. A terra era vermelha, mais seca, mas o trabalho igual, cortar, carregar, calar. No primeiro dia, levei chibatada por não entender uma ordem. Na segunda semana, já obedecia antes mesmo do grito. Com o tempo, aprendi a identificar cada som daquela terra. A carroça dos senhores, o sino da senzala, o gemido da madrugada. Um dia, fui chamado para cuidar dos animais nos fundos. Era trabalho duro, mas me tirava da roça por algumas horas. Aos poucos, ganhei certa confiança do capataz. Ainda era escravo, mas percebia que meus passos eram menos vigiados. Foi nesse canto dos animais, no fundo da fazenda, que meu destino começou a mudar. Sem eu saber. Com o tempo, já estava preparando o reencontro. Um reencontro que viria quando eu já tinha quase esquecido da esperança. A fazenda onde fui parar ficava colada a outras terras grandes. Às vezes, os senhores se visitavam, faziam negócios, trocavam escravizados. Eu não saía dali, mas ouvia coisas. Um dia, enquanto buscava água perto da cerca de madeira que separava a propriedade vizinha, ouvi vozes do outro lado. Era uma mulher cantando uma melodia que me travou o corpo. Aquela canção não era portuguesa, não era do Brasil, era do meu povo, da minha aldeia. Meus olhos encheram d'água sem que eu soubesse o porquê. Fiquei ali, parado, fingindo que ajeitava o balde, só para escutar mais. A voz era doce e mesmo com o tempo que passou, aquela melodia só poderia ter sido ensinada por alguém do meu sangue. A música parou. Espiei entre as frestas da cerca e vi uma mulher negra, jovem, com um lenço branco na cabeça. Ela se afastava com um balde na cabeça e 2 crianças ao lado, um menino e uma menina. Meu coração disparou. Algo dentro de mim gritou o nome dos meus filhos.
mesmo que a razão dissesse que não era possível. Voltei a senzala sem conseguir dormir. A lembrança daquela canção não me deixou em paz. Comecei a procurar maneiras de me aproximar daquela cerca novamente. Durante os dias seguintes, arrumei desculpas para ir até lá, mas nunca mais ouvi a canção. Apenas o silêncio e o farfalhar do mato. A dúvida me corroía por dentro. Poderia ser apenas coincidência. Poderia ser ilusão de um velho escravo cansado. Poderia ser a Pires, poderia ser poder, mas e se não fosse? E se aquele canto viesse mesmo da minha raiz? Comecei a fazer perguntas disfarçadas, ouvindo os murmúrios dos outros cativos. Descobri que a fazenda vizinha havia recebido um grupo novo anos atrás, vindos do litoral, trazidos de um mercado de escravos que recebia direto da África. O feitor dizia que alguns falavam línguas estranhas e que a senhora da casa mandava separar os que cantavam feito bicho. Numa dessas idas ao rio, encontrei um velho que me disse ter vindo daquela fazenda. Fui puxando conversa aos poucos. Quando falei da mulher que cantava para os filhos, ele parou e me olhou por muito tempo. Disse que havia sim uma mulher que cantava músicas diferentes, que os patrões mandavam ela parar, mas ela nunca deixava. Disse que havia, mas ela nunca deixa, que a patroa escacovia se alma. Disse também que os filhos tinham nomes estranhos, uma menina chamada Naya e um menino chamado Baco. Meu corpo inteiro gelou. O velho não sabia o que aquelas palavras significavam para mim. Eu não chorei, apenas me afastei devagar e caminhei com o coração disparado. Eles estavam vivos, ali do outro lado da cerca. Depois de tanto tempo, tanto mar, tanta dor, minha família estava viva. A partir daquele dia, eu deixei de ser um homem vencido. Algo novo despertou em mim, como se a juventude tivesse voltado ao meu sangue. Comecei a vigiar os horários dos trabalhos, os caminhos dos senhores, as rotinas do feitor. Planejava em silêncio um jeito de vê-los de perto, de ouvir suas vozes, de confirmar com meus olhos o que o coração já gritava. Passei a acordar mais cedo que todos, fingindo cuidar dos animais só para poder me aproximar da cerca nos momentos certos. Às vezes, ouvia risadas ao longe. Outras vezes, apenas o silêncio. Mas cada passo que eu dava em direção àquela borda da fazenda era como voltar no tempo. Comecei a esconder pequenos objetos. Perto da cerca eram pedaços de pano, pedaços de pano, sementes secas, lascas de madeira com símbolos
das nossas aldeias. Esperava que, do outro lado, alguém reconhecesse. E um dia alguém reconheceu. Voltei à tarde para recolher água e encontrei uma semente diferente, enterrada junto à estaca que eu sempre tocava. Uma semente que só existia em minha terra. Era a resposta. Alguém do outro lado me escutava, me via, me lembrava. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da esteira com os olhos abertos, olhando o teto da senzala como quem vê estrelas invisíveis. O silêncio me fazia companhia, e dentro dele eu ouvia a voz da minha mulher sussurrando os nomes das crianças, como fazia antes de dormir. Durante o dia, comecei a andar mais firme, com o peito aberto. Alguns notaram. Diziam que eu estava diferente, mas ninguém sabia que por dentro eu estava renascendo. Escrevi em madeira o nome de Baco com carvão e deixei na cerca. 3 dias depois, quando voltei, a madeira tinha sido levada. No lugar dela, uma flor branca. Só havia uma pessoa no mundo que colocaria aquela flor para mim. Minha mulher, ela estava viva e me via, não havia mais dúvida. Passei dias vivendo entre o trabalho e a cerca. Meus olhos buscavam qualquer sinal, qualquer presença. E ao fim de tarde, entre as sombras do entardecer, vi uma mulher se aproximar. Caminhava devagar, olhando para os lados. Quando chegou perto, ajoelhou-se e fingiu amarrar o lenço. Eu fiquei imóvel, escondido atrás da cerca. Era ela, mesmo com rugas que o tempo havia esculpido. Era ela. O corpo mais magro, o rosto mais duro, mas os olhos eram os mesmos. Meus olhos a reconheceram antes do coração. Ela deixou algo no chão e foi embora. Esperei a noite, caí para pegar. Era um pedaço de tecido com linhas bordadas. 3 figuras de mãos dadas. Um homem, uma mulher, 2 crianças. E entre os riscos, o símbolo da nossa aldeia. X. A resposta estava dada. Ela sabia, ela me viu. E o mais importante, ainda me chamava de seu. Depois disso, não consegui mais manter distância. Comecei a esperar por ela, de longe, como um animal ferido que teme assustar o outro. Algumas vezes nos víamos por segundos. Ela deixava flores, eu deixava pedras marcadas. Nossas mãos quase se tocaram, certa vez. Quase, mas a dor e o medo ainda nos separavam. Éramos 2 corpos marcados pelas correntes, ainda presos por senhores que decidiam tudo. O tempo passou devagar e então, numa manhã de domingo, o inesperado aconteceu. O senhor da fazenda vizinha veio visitar o nosso. Trouxe a esposa e 2 jovens com ele. Eram seus filhos. Os criados vieram também, ajudando com a carroça. Eu estava perto do curral, lavando baldes quando agi.
Ela estava servindo os patrões, com o rosto abaixado, mas ao passar por mim, levantou os olhos. Ela me olhou e pela primeira vez não houve medo. Nossos olhos se encontraram por mais de um segundo. Vi as lágrimas contidas nela e soube que ela também me viu. Soube que, como eu, ela não tinha esquecido. Nos dias seguintes, ouvi falar que os filhos do senhor vizinho ficariam mais tempo por ali. Vinham para aprender negócios, acompanhar a lida. Isso significava que os escravizados deles também circulariam pela nossa fazenda com mais frequência. A esperança crescia. O tempo agora corria a meu favor. Uma tarde, enquanto ajudava no pasto, ouvi um barulho do outro lado da cerca. Fui até lá e vi uma menina pequena, agachada, olhando formigas. Tinha os cabelos como os meus, o nariz da mãe e os olhos do meu filho. Ela me viu e sorriu. Eu congelei. Era Naya. Eu soube de imediato. Só podia ser ela. A menina me ofereceu uma flor através da cerca. Eu peguei com mãos trêmulas. Um gesto simples, mas era o reencontro de um pai com sua filha. Eu queria abraçá-la, dizer que era eu, que eu nunca tinha esquecido, mas não podia. Ainda éramos prisioneiros do silêncio. Naya passou a voltar todos os dias. Trazia flores, sementes, pedras. Eu lhe respondia da mesma forma. Trazia passoreira. Cá! Nayara! Torará! Ela achava que era um jogo, mas cada gesto dela me trazia lembranças de quando eu a carregava nos ombros, ainda criança, no outro continente. Um dia ela trouxe o irmão. Ele era mais velho, calado, de olhos atentos. Ficou atrás, observando. Quando viu as marcas no meu braço, nos olhos arregalados dele, eu vi um reconhecimento. Era Baco, meu menino. Agora quase um homem. Ele me fitou como quem olha para um espelho antigo. Não disse nada, mas depois daquilo voltou outras vezes. Minha mulher não veio mais. Talvez soubesse que os filhos já tinham me encontrado. Talvez o medo falasse mais alto. Mas aqueles encontros mudaram tudo. Comecei a sonhar com fuga, com liberdade, com a chance de, ao menos, morrer ao lado deles. Foi nesse tempo que a conversa da abolição começou a correr entre os escravizados. Alguns diziam que os brancos estavam brigando por nossa liberdade. Outros que era mentira para nos acalmar. Eu não sabia em que acreditar, mas sentia no vento que algo mudaria. Os castigos diminuíram. O Senhor passou a tratar alguns com mais distância. Diziam que em algumas cidades do Brasil já havia liberdade. Começamos a sonhar com essa palavra, liberdade, mas sabíamos, mesmo que as correntes caíssem, nossos pés ainda estariam marcados, nossas almas ainda feridas. Mas para mim, bastava ter a chance de tocar meus filhos sem medo, de ouvir minha mulher cantar para nós.
Bastava ter a chance de tocar para achar brava Chile, sem o peso dos feitores. Eu não precisava de terra, de dinheiro, de ouro. Eu queria minha família. E o tempo, ao fim, começou a me entregar esse desejo. A notícia chegou como um trovão em noite calma. Um decreto, a libertação. Alguns gritavam, outros choravam. Muitos não acreditaram, esperaram o feitor chegar com o chicote, mas ele não veio. A senzala ficou em silêncio. O portão aberto. Pela primeira vez em décadas, não éramos chamados para o trabalho. O senhor nos reuniu. Disse que não nos dizia mais nada e que poderíamos ir embora, mas que não teríamos onde ficar. Nos reuniu os Eucora, mas que não nos íamos, que como reuniu os irmãos, reuniu que poder nem como viver. Muitos ficaram, outros fugiram. Eu apenas respirei fundo e olhei para o céu. A liberdade tinha chegado, tarde, machucada, mas chegou. Fui até a cerca. Ninguém apareceu naquele dia. Nem Naya, nem Baco, nem ela. A espera voltou a me doer. Mas eu tinha uma certeza agora, podia procurá-los de cabeça erguida. Era frata, pô. Demorei dias até conseguir entrar na fazenda vizinha. Ninguém me impediu, afinal, não éramos mais propriedade. Fui até os fundos, onde ela costumava trabalhar. Não a encontrei. Um menino pequeno me disse que ela tinha ido, embora com os filhos logo após a abolição. Foram para a vila mais próxima, onde estavam dando terras para os negros livres. Meus pés mal tocavam o chão. Fui até a vila com a ajuda de outro ex-cativo. Batemos em portas, perguntamos nomes. Uma senhora me disse que uma mulher chamada Simier, o nome da minha esposa. Batemos em Portazzi, perguntamos em Nis, por apuros, Perar tinha passado por ali. Mas não ficou. Seguiu com os filhos para uma fazenda abandonada, que um senhor velho tinha cedido propriedade. O sol se punha quando encontrei a tal fazenda. Era pequena, cercada de mato alto. Mas havia fumaça na chaminé e, sentado no chão, limpando ferramentas, estava Baco. Baco me viu, mas não reagiu de imediato. Levantou-se devagar, segurando a enxada como se ainda desconfiasse. Me aproximei em silêncio, com o coração batendo tão forte que mal sentia os pés no chão. Nossos olhos se cruzaram e ele franziu a testa como quem tenta lembrar um sonho
antigo. Quando falei seu nome, ele deixou cair a enxada. E naquele instante ele soube. Correu até mim e me abraçou como nunca pensei que aconteceria. Não havia mais dúvidas nem palavras. Havia apenas dois corpos, marcados pela ausência, se reconhecendo. Eu o apertei nos braços, como fazia quando ele era criança. O tempo todo que me foi tirado voltou naquele abraço. Logo depois, Naya saiu correndo da casa. Parou ao me ver. Seus olhos se encheram e, sem dizer nada, se jogou no meu colo. Me abraçou como filha que reencontra o pai num milagre. E foi mesmo um milagre. Depois de tantos oceanos, correntes e chicotes, estávamos ali, vivos. Minha mulher apareceu por último. Saiu da porta com as mãos no peito, como se o coração fosse explodir. Quando nossos olhos se encontraram, ela parou. Chorava sem som e eu fui até ela. Não corremos, não gritamos. Apenas caminhamos um na direção do outro, como quem atravessa uma vida inteira em poucos passos. Quando nos tocamos, o tempo parou. Nenhuma palavra foi dita. Nossos corpos falavam. Nossas peles reconheciam o que o mundo tentou apagar. Ela passou a mão no meu rosto, como fazia antes. E eu senti, naquele toque, todas as noites em que sonhei com aquilo. Ela não era mais jovem. Tinha cabelos brancos, olhos cansados, mas era ela. E eu ainda era o homem dela. Ficamos ali, os quatro abraçados. A dor ainda estava em nós, mas agora ela era dividida. E quando a dor é partilhada, ela pesa menos. Começamos juntos uma nova vida naquela pequena fazenda esquecida. Não era grande nem fértil, mas era nossa. Plantávamos mandioca, criávamos algumas galinhas e aos poucos reconstruíamos o que a escravidão tentou destruir. Baco era forte e calado. Trabalhava com afinco, como se quisesse apagar os anos roubados com o suor da lida. Naya, doce e alegre, me contava tudo o que tinha vivido, como se quisesse me devolver o tempo perdido. Minha mulher, Semi, cantava todas as noites. Sua voz tinha envelhecido, mas ainda curava. Eu, que havia perdido tudo, agora remecia cada amanhecer. Medo nunca ia embora de vez. Mas havia algo novo dentro de mim, esperança. Os anos passaram rápidos depois da liberdade. Muitos dos nossos irmãos ainda sofriam, mesmo fora das correntes. A terra não era dada. O trabalho era pouco. A pobreza era muita. Mas nós resistíamos.
Era por isso que mas isso é até por isso aos poucos outras famílias foram se juntando a nós. Antigos cativos, sem para onde ir, encontraram abrigo em nossas terras. Dividimos o que tínhamos. Erguemos casas de barro e cobertas de palha e fizemos daquela fazenda um novo quilombo. Não de armas, mas de amor e memória. Ali ensinávamos nossas crianças a história verdadeira. Contávamos sobre a África, os navios, a senzala, não para reviver a dor, mas para que jamais fosse esquecida. E toda vez que uma criança perguntava quem éramos, eu dizia: somos os que voltaram. Às vezes me sentava debaixo do pé de manga, o mesmo que Baco plantou, e olhava para o céu. Pensava em tudo o que passei, em tudo o que levei nas costas e no peito. Pensei nos que não chegaram, nos que morreram no navio, no tronco, no mato, nos que foram apagados, sem sequer um nome. Por eles eu contava a minha história. Minha dor não acabou com a liberdade, mas ela ganhou sentido quando reencontrei os meus. Descobri que o que nos mantém vivos não é o corpo forte, mas a alma ligada a quem amamos. A escravidão tentou matar isso, mas não conseguiu. E toda vez que alguém novo chegava em nossa terra, eu dizia que a gente não esquece. Aqui a gente lembra e resiste. Toda vez chegava X, toda X, pé, quis. O tempo foi levando minha força, meus passos, meus entes, mas não levou minha lembrança. Continuei contando minha história até que minha voz se cansasse. Quando não pude mais falar, Baco passou a contar por mim. Depois os filhos dele, depois os netos. E a cada geração, nossa história era contada com mais força, não como lamento, mas como lição. Nossa história é bem como é prisão, mas com orelhas. E é sempre meses, porque o mundo precisa lembrar que existimos, que resistimos, que voltamos. Meu corpo ficou velho, mas minha alma estava em paz, porque vi meus filhos livres. Porque toquei minha mulher de novo, porque enterrei meus mortos com o nome que carregavam. Na última vez em que fui até a cerca que separava as antigas fazendas, sentei sozinho. O mato havia crescido, a madeira apodrecido, mas ali, naquele lugar onde reencontrei minha família, deixei enterrado um pedaço de mim. Coloquei ali uma pedra com nossos nomes, os verdadeiros, os que carregávamos antes de sermos numerados, batizados por imposição. Ali escrevi minha alma. Para quê? Se um dia outros passassem por ali,
soubessem que houve amor, luta e reencontro. Não deixei riqueza, mas deixei raízes. Hoje, se você me ouve, é porque minha voz atravessou o tempo. Sou com entre milhares, o entre milhões. Mas minha história é uma gota no rio da memória que ninguém mais vai calar. A escravidão me levou da minha terra, me arrancou dos braços dos meus filhos, me fez esquecer meu próprio nome, mas não conseguiu apagar o amor que vivia dentro de mim, porque mesmo depois de tudo, eu voltei. Eu reencontrei os meus e morri homem livre. Que minha voz chegue até os ouvidos que precisam lembrar, que eco no coração de quem acha que já está tudo contado, porque nós ainda temos muito a dizer.